que iniciou buscas em endereços de militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma investigação sobre a suposta tentativa de venda de presentes entregues por delegações estrangeiras. As buscas estão dentro do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação de milícias digitais. Entre os alvos estão o general da reserva Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, o segundo-tenente do Exército Osmar Crivellati, braço direito de Mauro Cid, e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Em nota, o comando do Exército se pronunciou, abro aspas, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que... A gente já tem a nota aqui? Temos. A nota diz que o Exército vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com as investigações em curso. A Força diz que não se manifesta sobre processos apuratórios conduzidos por outros órgãos, pois esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército brasileiro com as demais instituições da República. Por fim, destaca que o Exército brasileiro não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes. Fecho aspas. A nota, então, Gustavo Segré, aparentemente mostra um descolamento do Exército dos militares alvos da operação de hoje, é isso? É lógico, tem lógica. A instituição não pode ser partícipe desse tema de suspeição de alguns dos seus integrantes. O curioso, e aí de novo, a gente precisa lamentavelmente trazer as comparações. Quando tem alguma acusação de um governo de esquerda, sempre a primeira coisa que aparece é lawfare. Lawfare é um invento da imprensa para gerar uma questão que não existe. Aí quando temos essa questão, quem não somos da esquerda, defendemos a investigação. Para que seja feita uma investigação, que sejam eventualmente investigados, processados e até sentenciados. E não interessa se são de esquerda ou de direita. Corrupto é corrupto, é um só, não tem ideologia. E a corrupção é danina, faz dano para a população, independente da ideologia. Então, aqui não tem lawfare, não. Pode investigar, deve investigar. E se teve personagens do governo do Bolsonaro, se o Bolsonaro participou, deve ser investigado também. Porque da maneira que se investiga, limpa aquele que é inocente e prende aquele que é culpado. Quando você joga a culpa num lawfare, deixa tudo misturado e a gente não consegue saber quem é culpado e quem não. Você, Alan, suas impressões sobre essa operação deflagrada hoje? Bom, tudo deve ser investigado, concordo com o Segré, agora deve ser investigado e conduzido pela justiça comum. Ninguém aí que eu saiba tem foro privilegiado. Nem mesmo o Jair Bolsonaro tem mais foro privilegiado. Então isso não está no âmbito de autorizações do Supremo Tribunal Federal. Agora... É o inquérito das milícias digitais, e aí é um outro problema, Brown, porque tudo você vai colocando dentro desse inquérito. O que grandes juristas dizem que isso é um absurdo, porque se tem um ato novo, comece uma nova investigação e um novo inquérito. Você não vai colocando tudo num inquérito perpétuo e que não termina e que absolutamente temas diversos vão caindo nas milícias digitais. Isso é uma aberração jurídica. Agora, em relação a supostas vendas de presentes recebidos por outros países, etc. e tal, o TCU, a partir de 2016, quando a Polícia Federal descobriu caixas ali custodiadas no Banco do Brasil, do acervo da Presidência da República, aonde o presidente Lula tinha guardado até, por exemplo, a obra de arte, um crucifixo do Aleijadinho. A partir dali, e aquilo ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato, a partir dali o TCU determinou que você só pode receber presentes pessoais, ficar com os presentes pessoais. Leia-se perfume, camiseta, boné. Recebeu presentes como obras de arte, esse tipo de coisa, você deve devolver ao acervo da Presidência da República. Isso seria o mais correto. E, Piperno, apesar de Bolsonaro não ter sido alvo dessa operação de hoje, que foi uma operação de buscas, foram cumpridos os mandados de busca, ninguém foi preso, mas você acha que é questão de tempo, fatalmente, essa investigação deve chegar ao ex-presidente? Afinal de contas, os supostos delitos que são investigados ali teriam ocorrido durante o governo dele com presentes recebidos pela então comitiva presidencial. Veja, não são só delitos ocorridos no governo dele, é bom que a gente separe isso. O jurista Miguel Reale Júnior, hoje há pouco, diz que o Bolsonaro tem que ser preso, até porque ele está atrapalhando a obtenção de provas. E por que isso também? Um dos casos citados aí por ele, por todas as reportagens hoje, é a recompra do tal Rolex,
recompra feita essa pelo advogado Bolsonaro. Então eles foram para os Estados Unidos, venderam o relógio, e aí, quando o TCU exige a devolução, eles vão lá, correm na mesma joalheria e fazem a recompra. Está lá, está documentado, para todo mundo ver em vários portais. Aí tem os áudios, aí tem os diálogos. Áudios, por exemplo, do Mauro Cid, conversando lá com seus subordinados, falando sobre o pai dele. Então, que pediu para o pai dele procurar lá pessoas interessadas em comprar. E depois o pai dele respondendo que não faria o depósito direto na conta do Bolsonaro, exatamente para não deixar rastro. Então, preferia ir lá e pagar em dinheiro. Quem é o general Cid, o pai do Cidinho? É um general amigo do Bolsonaro, desde os tempos lá da Academia de Agulhas Negras, que foi premiado pelo Bolsonaro com um cargo de diretor da sede da Apex lá em Miami, Flórida, para onde, aliás, toda a Bolsolândia desembarcou no finalzinho do governo. Então, aí, outro diálogo. 2 desses militares, ajudantes do Cid, conversando. A dona Michele, ela já pegou uma das joias, então, né? Enfim, aquilo não dá para pegar de volta. Tá lá também, hein? Farto o material. Então, depois eu vou falar sobre o Exército, mas é óbvio que o Exército brasileiro tem que se... Fala agora que daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Tem que se sentir muito envergonhado e mais do que isso. O Exército Brasileiro, de novo, vem dando maus exemplos, porque ele se acompliciou assim essa turma ao, por exemplo, permitir que as suas portas fossem ocupadas por golpistas, gente dessa turma. Desde então, o Exército Brasileiro se omite, não faz nada. E esses fardados que estão sendo apontados agora, eles já são acusados aí... O pessoal está protestando em frente ao quartel. O que o Exército tinha que fazer? O pessoal pedindo por legalidade, contra a corrupção. O que o Exército tinha que fazer? Toca todo mundo embora. Que deve não é programa. Ficar no portão isso do Exército. Função, então é função da polícia. Ficar na porta do Exército. Pera lá. A polícia em Brasília, por exemplo, tentou. Há relatos disso também. O comando do Exército não permitiu. Agora, você não tem o direito à livre manifestação? As pessoas estavam manifestando de maneira ordeira. Na porta do Exército, de maneira ordeira. Inclusive foram encontrados... Está no Manual da Glória Calil, onde é que você tem que se manifestar? Aqui no Brasil criamos uma outra jabuticaba. Um manifestante ordeiro que vai pedir golpe. Eles estavam fazendo o quê lá? Ô Piperno, o que eles vão pedir ou não, isso está no âmbito da liberdade de expressão. Golpe, inclusive. Nós temos que garantir isso. Não, o Exército a liberdade de expressão, ela pressupõe opiniões ruins. Ela pressupõe opiniões ruins. Você não pode censurar a pessoa ex ante. Aí a justiça. E o Exército, a justiça que vai dizer. Mas a liberdade de expressão... Felizmente está bom o debate, mas a gente tem que ir para o intervalo comercial. Uma parada rapidinha. Daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você. A gente está te esperando. Até já.